Noite. O tema da mensagem hoje à noite será quando Deus salva pecadores. E eu amo tanto esse livro, irmãos. Aliás, amo a Bíblia. A Bíblia é meu livro. Eu poderia amar mais a palavra de Deus e eu sinto muito em não amar tanto como deveria amar, né? Porque eu sei que Deus está falando. E esses livros, chamados livros dos profetas menores, queridos irmãos, são livros que mostram aquele afeto de Deus. Mostra a ira também, né? Tem vários livros aqui que tratam das nações. Vários que falam da ira. O livro de Sofonias, por exemplo, fala de ira de Deus. Tá? Mas a maior parte é Deus comunicando o seu amor por Israel. Eu acho tão maravilhoso. A linguagem aqui no livro de Oséias, 14 capítulos, irmãos. A linguagem é de um marido traído. De uma mulher, ele até usa a ilustração do profeta, casando com uma mulher prostituta, que abandonou e foi atrás de seus amantes. Deus usa aquela ilustração para falar de Israel, como foi que Israel o abandonou. E os irmãos que têm lido a Bíblia sabem bem que essa foi a história de Israel no Velho Testamento. Deus soltando e o povo entrando na farra diabólica de idolatria e outros pecados. Chegou ao ponto que Deus teve que tirar Israel de lá, levar para a Babilônia, purificar a nação, depois trazer de volta. É interessante. Nesse livro é assim, irmãos, é um livro muito íntimo. A linguagem de Deus é linguagem íntima, coisa de marido e mulher. Tá? E Deus escancara a boca, por assim dizer, para falar. Mas aqui no capítulo 14, que já está encerrando, os irmãos podem ver no versículo 1 e 2, observa, ele está encerrando aqui. Nesse encerramento, ele diz o quê? Ele faz um apelo. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tu estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Estou tomando esses dois textos aqui para mostrar a todos o coração de Deus. Quando Deus fala Israel no Velho Testamento, no Novo Testamento ele fala aos pecadores em geral. Israel no Velho Testamento é a linguagem de Deus para o povo eleito, irmãos. O povo que ele amou. Deus não comunica na Bíblia com outros. Ele sempre comunica com o Israel dele, o povo dele. Obviamente, a partir do livro de João, a linguagem vai mudando, porque Deus amou o mundo. Lá no Velho Testamento, porque Deus amou Israel. Mas é o povo de Deus. Quem se convertesse e entrasse no meio do povo de Israel, fazia parte desse linguajar de Deus, falando com o seu povo. Raabe, por exemplo, ela não era israelita, mas ela se converteu, entrou no meio daquele povo, Ruth também, e passou a ser tratada com meu Israel. A linguagem amorosa de Deus. E essa é a linguagem de Deus aos pecadores, irmãos. A linguagem de Deus que eu quero trazer para os irmãos aqui. Por que eu estou trazendo isso, irmãos? Porque eu estou pregando o Evangelho. Porque a situação no momento é grave.
Por muitos anos o Brasil tem sustentado uma religião extremamente perigosa, sutil. Aproveitou deixa desse sistema socialista que adentrou-se no país faz uns 40 anos. E o que acontece, irmãos? Entraram vários elementos perigosos, trajados de missionários e pastores. As nossas igrejas também sofreram, igrejas batistas. Eu não conheço muito movimento presbiteriano e outros, mas todas as igrejas foram influenciadas por esse novo sistema teológico. Hoje nós temos em várias e várias igrejas, percebi isso, irmão. Se você não tiver discernimento, você não consegue perceber. Uma atração do mundo para dentro da igreja, não usando a mensagem da cruz, usando o show, usando rock dentro da igreja. E aí o que acontece? O povo fica. É o lugar que eu quero. E então, as pessoas são tratadas como se fossem convertidas. Vão dar teologia para eles, vamos ensinar. Queridos irmãos, arrancaram a cruz. Mudou a mensagem de Deus? Não. A mensagem é a mesma. E a preciosidade da palavra de Deus está conosco. Fujamos desse evangelho perigoso, humanista. Esse evangelho que está longe da verdade, cheio de superstição, de interesses malignos por dinheiro, por bens deste mundo. Então, irmãos, a mensagem da palavra de Deus chega aos nossos corações, vinda diretamente dele. Olha a linguagem dele. Volta, ó Israel. O Senhor falando. Não é um prazer ouvir a voz dele aqui. Pela fé nós nos apegamos a isso aqui. A fé tem a Bíblia como o campo de pouso. Nós nos pousamos aqui e entendemos Deus falando. Falando para quem? Ele está falando para o povo eleito dele. Interessante. E pessoas que não se converteram ainda. Então nossa voz ecoa forte. Os irmãos podem perceber alguns hinos do nosso cantor. São hinos que chamam pecadores ao arrependimento. São hinos que estão tratando com pessoas que Deus chama. São os eleitos. Deus nunca vai chamar os não eleitos. Deus nunca vai tratar como se fosse dele aqueles que ele nunca chamou e não vai chamar. A Bíblia sempre mostra o caminho de Deus rumo à busca do seu povo. E aqui em Israel, mesmo os irmãos podem perceber como Deus coloca o Israel abandonando o Senhor, indo atrás de idolatria. É a natureza humana, irmãos. É a natureza humana. Dentro de uma religião, fora de uma religião, a natureza humana desviou de Deus, o homem desviou de Deus. Então vamos lá. Deus está mostrando, apresentando a homens e mulheres que eles estão caídos e que somente Deus pode erguê-los. Essa é a mensagem soberana. O homem não levanta um dedo sequer para ajudar Deus. Ele é morto. Onde você vai achar outra opinião? Onde você vai achar outra linguagem, queridos? Então eu tenho aqui 3 pontos para tratar nesta noite, dentro do texto. Vamos deixar a Bíblia falar, né, irmãos? Porque aí não é Davi e Sena inventando. Vamos lá. Eu tenho primeiro, quando Deus salva pecadores, quando eles reconhecem as palavras de misericórdia. Esse é o primeiro assunto. O segundo é quando eles reconhecem sua condição, caídos. E terceiro lugar, quando eles reconhecem a providência da misericórdia. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos. Está vendo a mensagem aí?
Essa é a mensagem que temos aos pecadores. Vamos lá, então, para o primeiro ponto. Eu chamo a sua atenção. E os irmãos observam o texto. Veja Deus falando. Primeira lição aqui é a seguinte. Quando eles reconhecem as palavras de misericórdia, Deus está falando com quem? Com Israel? Está falando com os pecadores. Vou tirar Israel da minha língua agora e dizer: volta, ó pecador, volta para o Senhor. Que mensagem! Observe, irmãos. O primeiro ponto aqui que nós observamos é o seguinte: o Deus de toda misericórdia está chamando, e a atividade dele é salvadora. O objetivo de Deus não é mudar o mundo, irmãos. Ele não tem plano para isso. Ele não quer mudar o mundo, dar um mundo melhor. A gente vê a política hoje, o interesse do mundo. Eu sei, eu interesso em ver nações que estão escravizadas por elementos terríveis, famigerados, ladrões, assassinos, matando crianças, tudo. A gente quer ver a justiça, quer ver o povo, a gente quer isso para os nossos queridos, né? Sempre. Isso é justo, irmãos. Nós queremos ver os atos de justiça e de bondade de Deus neste mundo, né? Então, irmãos, ele parou de chamar pecadores? Não, não parou. Veja, ele continua chamando pecadores. Ele fez assim no Velho Testamento, porque esta é a mensagem, sempre foi a mensagem de Deus aos homens, desde que o pecado entrou. Desde que o pecado entrou. Ele chamou Abel, ele foi para o casal que pecou, Adão e Eva, levou a justiça dele consigo, matou o animal, tirou a pele, fez-los vestir daquela pele, mostrando a justiça de Deus ao homem. Ele chamou Noé, ele cuidou em proteger Noé. Está vendo a bondade e a misericórdia de Deus? Queridos irmãos, se nós não vermos que a história da raça humana é talhada de misericórdia. Misericórdia é a palavra principal da Bíblia em ligação de Deus com os homens. Pode olhar nos Salmos, toda a Bíblia. Deus de compaixão. E ele chama aqui: volta, ó pecador, para o Senhor. E outro detalhe, irmãos, a gente não vê isso claramente no Velho Testamento, mas ele fala ao mundo inteiro. Deus rompe barreiras, irmãos. Rompe. Quando ele fala, vinde todos os que têm fome. Ele está falando para o mundo inteiro, irmãos. Qual é o país que o povo não tem fome? Qual é? Israel agora lá, o povo precisa se alimentar. Os americanos precisam, os japoneses precisam, tais quais os brasileiros. Não é verdade? Então, quando ele fala, vinde todos, Isaías 55, vós que tendes sede. Deus está proclamando ao mundo inteiro, irmãos. Ele ultrapassa as barreiras. O povo judeu nacionalista naquele tempo não entendia isso. Não entendia. Quando, olha a linguagem do Salmo. Buscai ao Senhor, todas as nações. Cantai ao Senhor. Está falando para quem? Todas as nações. Está vendo? O Salmo 117 só tem, acho que 2 ou 3 versículos. Está falando com os povos gentios todos. Irmãos, é Deus na linguagem dele, falando, chamando as estrelas. Quando ele diz para Abraão, olhe para o céu. Eu imagino que aquela noite era uma noite bem estrelada. Falou, quantas estrelas? Acho que foi meu filho que falou que tem mais estrelas no céu do que areia nas praias dos mares. Deus está falando com Israel, quantas estrelas, se é que pode.
Ele está chamando as estrelas. Quando ele diz no Salmo, conheço todas pelo nome, Deus não colocou nome nas estrelas. Aquela chama Geralda, outra chama Esmeralda, outra chama José. Não! Ele está na linguagem do Velho Testamento, falando dos eleitos. Conhece todos pelo nome. Nota, queridos irmãos, como Deus colocou os eleitos, as estrelas representando os eleitos no céu, porque é um povo do céu. Vamos lá, queridos. Então ele está notificando isso às multidões no mundo inteiro. Eu sei que eu estou ligado aqui, irmãos. Eu tenho amor pelo mundo inteiro. Eu procuro umas 2 vezes. Meu amor é muito curtinho, meus irmãos. Muito. Não olhe com admiração para mim, porque eu sou bem falho no amor pelo meu povo. Que é meu povo? Os africanos, os asiáticos, os europeus, bem como o povo aqui das Américas, né? Meu povo. Nós viemos de um Adão, eu caí com eles. Nós caímos com eles, queridos. Nós viemos de um Adão assim. Então temos que amar esse povo todo e querendo vê-los salvos. Mas o Senhor conhece o seu povo, não é verdade? Então, queridos irmãos, olha o livro como há uma mudança incrível. Você lê Mateus, Marcos e Lucas, né? Quando você entra em João, a linguagem é mudada. Sabe por quê? Porque em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus se apresenta como judeu. Eu sou judeu, eu vim falar com vocês. Mas quando entra em João, ele é o Logos, o verbo que se fez carne, o verbo que é cheio de graça e de verdade. Então, o começo daquele livro, ele irrompe em glória dizendo, porque Deus amou os judeus? Não, o mundo. Impressionante. Porque ele une judeus e gentios. Aí no capítulo 17, ele, naquela oração magistral dele, ele diz, eu tenho ovelhas não só desse aprisco, judeus, mas de outros apriscos também, gentios e judeus, formando um só rebanho e um só pastor. Outro detalhe aqui, queridos, é que ele está chamando pecadores. Volta. Eu dou louvores a Deus, irmãos. Os irmãos percebem que quando Deus fala, volta ao Israel, ele está falando na compaixão dele. Os irmãos estão percebendo? É Deus falando. E os irmãos sabem que a palavra de Deus é poderosa, né? Quando ele fala irado na lei dele, vocês quebraram a minha lei. Ele não chama para o povo vir, ele adverte. Quando ele fala na graça salvadora, aí ele chama. Irmãos, percebem? Pode vir. Venha, Zaqueu. Venha, ladrão que está na cruz perto dele. Venha, você vai entrar no meu reino. Vinde, siga-me. É a graça operando, irmãos. Aqui não. Volta ao Israel. É um Deus apaixonado pelo seu povo, porque ele amou esse povo na eternidade. Volta, Israel. Ele está dizendo, nunca mostrei injustiça com vocês. Tudo que vocês têm, fui eu que dei. Tudo. E vocês me deram as costas. Olha a história da lei, queridos irmãos. Agora, ele faz o quê? Ele mostra onde os pecadores estão. Longe dele. Atirado no pecado. Veja. Ele então mostra aquela compaixão intensa, a ponto de revelar-se a si mesmo. Eu imagino, irmãos, sempre na Bíblia, na história da raça, desde a queda, quem apareceu aos homens? Jesus. Ele é o Senhor Deus. As testemunhas de Jeová, Deus, nem sabem que é Jesus. Eles criaram um Jeová diferente, mas esse Jeová Deus é Jesus. Porque dentre as 3 pessoas,
a que se comunica com os homens, essa pessoa da divindade, Cristo. Sempre falando. Maravilha, né? Então ele está aqui. Os irmãos podem perceber que Cristo, antes de nascer, antes de se encarnar, ele já começa a sentir os efeitos de se tornar homem. Impressionante. É interessante, irmão, como é que esse Deus, que não se encarnou ainda, pode sentir os sentimentos humanos. Os irmãos, ele é o verbo que não se tornou carne ainda. Ele não tabernaculou-se entre nós. Mas mesmo assim, olha ele com Abraão, ele falando com Noé, ele falando com Moisés, em plena lei, e ainda mostrando sentimento. Obviamente, na lei ele mostra sentimento de ódio. Está vendo? Ira mesmo. Tá? Ele, como soberano, matando pessoas. Mas também mostrando um carinho incrível, um amor incrível, maravilhoso. Agora imagina esse Senhor que no Novo Testamento veio e nasceu entre nós e tomou aquela forma humana, tomou a forma de servo para nos servir, podendo dizer, eu sou filho do homem. O que é que ele está querendo dizer? Eu entendo a sua linguagem, eu conheço a linguagem dos japoneses, dos americanos, dos europeus, dos asiáticos, dos índios que moram no meio, os índios que moram nas tribos, dos brasileiros. Eu sou o filho do homem. Então ele não tem uma identidade dizendo eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou o filho do homem. Para comunicar conosco. E sabe, chamar, vinde. Que maravilha. Então, queridos, como é que ele fala aqui? Ele diz assim, para o Israel apostatado, desviado da verdade, ele diz, eu sou o teu Deus. O teu Deus não é Moloque, não é Baal, eu sou o teu Deus. É isso que ele fala aos pecadores hoje. Eu sou o teu Deus. Eu que te amei. Eu que vim para isto, para te buscar. Olha, queridos, o pecado atirou os pecadores no meio dos ídolos. Os irmãos lembram quando Jefter, não, foi Eude, no livro de Juízes, quando ele foi para matar aquele rei, ele foi com um punhal, ele era canhoto. O punhal dele estava desse lado, então ele podia pegar com a mão canhota dele. E ele foi lá, e ele matou aquele rei gordo lá, Eglon, e depois saiu, passando no meio dos ídolos, estava cheio de ídolos lá. O que esses ídolos fizeram contra Eude? Nada. Ele passou ileso, os ídolos mortos. Deus está falando com Israel, todo Israel. Eu sou o teu Deus. Eu conto a tua história. Eu sei da tua história. Fui eu que preparei vocês. Fui eu que fiz uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó para ter vocês como meu povo. Sou eu o teu Deus. Eu que dei a lei. Eu que chamei Moisés. Fui eu, o Deus da misericórdia. Vocês não são melhores do que as outras nações. Vocês são iguais. Eu tirei vocês por misericórdia do Egito. Eu sou o teu Deus. Olha, queridos, então veja, um Deus assim é um Deus tomado de sentimento. Eu sempre ouço falar que Jeremias era o profeta chorão. Parece, né? Mas se os irmãos deram uma olhada naquele livro, vocês vão ver que o sentimento de choro pertence a Deus. Dá uma olhada assim, é claro que Jeremias tinha esse sentimento, mas Deus colocando o sentimento no coração de Jeremias, porque é um Deus que chora. Um Deus que chora.
Lembra ainda na lei, quando ele veio, o Senhor estava na lei, antes da cruz era a lei. Ele olhou para Jerusalém e chorou. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Olha o sentimento de Deus. Vamos para o segundo ponto aqui, queridos irmãos. O pecado também quando Deus salva o pecador, quando eles reconhecem a sua condição. Olha o texto. Porque pelos teus pecados estás caído. Vamos ver as lições que temos aqui, irmãos, nesse segundo ponto aqui. A primeira lição é que Deus, ele não mede palavras, ele fala do resultado do pecado. A culpa é de quem? A culpa é minha, fui eu que caí, foi vontade minha que eu desobedeci a Deus. A Bíblia não vai jogar a culpa só sobre Adão, eu estava em Adão, nós estávamos em nossos pais ali, queridos irmãos. Então, juntamente com essa raça caída, esse povão caído, nós estávamos lá. Olha, queridos, a culpa é de quem? Deus fala aqui, pelos teus pecados, tu estás caído. Então, o que nós temos que fazer aqui? Erguer as doutrinas. Vocês sem doutrina, vocês não têm como formular a casa de vocês. Vamos lá. Primeiro lugar, o pecado nos atirou portentosamente nos braços da morte. Incrível. Porque diz o quê? Está caído. Irmãos, quando é que você vê um morto em pé? A não ser que ele ressuscite. Pega qualquer morto. Tempo atrás, eu estava vendo no YouTube alguém morto, acho que na Índia. E um rapaz pegou o parente dele, pegou aquele morto e levantou o morto e abraçou e chorou ali. Mas ele estava morto. Mas nota o que Deus diz. Pelos teus pecados estás caído. Os irmãos perceberam? Olha a situação do homem. O que a Bíblia fala sobre isso? Olha 1 João, capítulo 5, versículo 19. O mundo inteiro jaz. Os irmãos sabem o que é jaz. Vai no cemitério, jazigo. Aqui jaz os restos mortais de fulano de tal. Tá? Lá na Bahia tem o túmulo do meu pai. Aqui jaz os restos mortais de seu Raimundo Senna. A vida, caído. O que o pecado faz, queridos irmãos? Dá uma olhada no mundo. Dá uma olhada nesse povão de Ribeirão Preto. Seus vizinhos todos, povo do bairro todo. Qual é a situação deles? Olha o texto. Pelos teus pecados estás caído. Mas, Deus, eu não estou vendo o povo aqui. Eu estou vendo o povo andando, correndo para lá, viajando, brincando, cantando, fazendo festa, dirigindo, trabalhando. Pelos teus pecados estás caído. O pecado levou sua alma à queda. Tá vendo? E aí vamos reunir as forças da Bíblia para colocar isso perante vocês. O que Paulo fala? Ele vos deu vida estando vós mortos. Deus não vê o homem na sua cultura, na sua riqueza. Deus não vê o homem porque ele tem traços de religioso. Não. Deus vê o homem em Adão caído. E é tão grave isso, que Deus falou com os fariseus, que quando eles pegavam alguém para participar da religião deles, eles estavam simplesmente pintando o sepulcro. Abre o sepulcro. Abre o homem. Olha a Bíblia. Veja a situação tão drástica do homem. Só tem cheiro de morte lá dentro. Olha o que sai da boca deles. Sai miséria, a imoralidade, mentiras, a zombaria, só sai ódio. Por quê? Porque é tudo morto lá dentro. É putrefato.
A situação do homem é tão mau cheiro nas narinas de Deus que ele não suporta isso. Estás caído. Vamos adiante. Outro detalhe é que o pecado lhe atirou no mundo enganador. O que o pecado faz? O pecado deixa uma partezinha para Deus? Não. O pecado tem um livrinho escrito lá, olha, dá uma chance. Não. O pecado é oposição, queridos. O pecado não traz benefício. O pecado traz morte. E Satanás é o príncipe da morte. Está vendo? Ele aproveita dos mortos para fazer as jogadas dele. Ele aproveitou de Caim e construiu o mundo naquele tempo, com milhões de pessoas naquele tempo. Todos foram atirados ali no dilúvio. Veja, queridos, não tem outro jeito. Dia a dia, Satanás renova o contrato. É com um novo contrato com o pecado. Eu vejo a religião moderna. Se você não crê nas escrituras sagradas, você vai fazer de tudo para encher a igreja. Usando o meio, você vai encher de mortos. De mortos. Satanás sabe como abrir a boca dos mortos para cantar. Satanás sabe como mover as mãos para adorar. Satanás sabe como mover os pés para trabalhar. Satanás é assim, mas não tem vida. Satanás não pode dar vida. Não, vida está em Cristo. Como ele vai dar vida? Ele não é o autor da vida. Ele é o autor do pecado. Começou com ele lá no céu. Desceu à terra. Veja, queridos, levando a pensar a todos. Aqui é o paraíso do pecado, irmãos. Ribeirão Preto é o paraíso do pecado. Você vai em qualquer cidade pequena. Se eu vou lá em Bicuí, uma cidade pequena, um bairrozinho daqui, Ribeirão Preto. O povo está pensando em quê? O mundo vai melhorar. Amanhã vai ser melhor. Vamos usufruir do pecado, da maldade, longe de Deus no mundo. Eu fui na Bahia algumas vezes, vi amigos meus, brincávamos de bola quando nós éramos pequenos. Todos mortos, mesma situação, velhos na aparência e mortos no pecado. Que tristeza, tá vendo? Oferece também um sistema enganador de religião. O homem é religioso no pecado, irmãos. O pecado tem seu sistema de adoração. Você vê em Romanos. Não precisa ficar só nas letras de Romanos. Vai na historicidade de Israel. Veja o Brasil. Veja Ribeirão Preto. Quem eles adoram? Eles adoram Deus? Não. Eles têm um ídolo só. E esse ídolo é chamado Deus Mamon. É o Deus do dinheiro, da riqueza. E em torno desse Deus tem vários ídolos. O ídolo da saúde, o ídolo da prosperidade, o ídolo do conforto, do consolo. Os irmãos perceberam? Os homens formam seus ídolos em torno de um ídolo só, o chamado Deus Mamon. Porque eles são amantes das riquezas. E Satanás sempre vai insuflar nos seus ouvidos. Amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor. Satanás tem seus conselheiros. Até a morte serve de conselheira para dizer vai tudo bem. Impressionante, irmãos, o que o pecado faz. Porque até a beira da morte, o homem pensa que vai ter paz depois de morrer. Faz parte do pecado passar um pano e tirar tudo que é luz, tirar tudo, apagar tudo o que Deus fala, para que dê uma impressão que até mesmo após a morte, os homens vão usufruir de uma paz gloriosa lá fora e até administrar seus bens de lá. Também, irmãos, faz com que não perceba
a realidade dos perigos. Os perigos ficam ocultos. A luta diabólica é cortar o fato de que Deus salva e de que Ele pune. Olha o trabalho maligno de Satanás através dos testemunhos de Jeová, os russelitas. É anular o céu e criar um conceito de uma terra paradisíaca. E anular o inferno. Porque eles querem viver no pecado. Os irmãos perceberam como eles trabalham, lutam, vão de casa em casa para dizer não tem, vamos lá, criar uma Bíblia para si. Isso, irmão, Satanás faz através de toda a religião falsa. Onde tem falsificação, é porque eles querem anular qualquer confronto com o Deus Salvador ou o Deus que é juiz. Mas na Bíblia você não tem para onde correr. Se você foge do amor de Cristo, você vai encontrar Ele como juiz lá adiante. Se você foge da ira dele, você poderá encontrar o amor dele. Os irmãos perceberam? Foi assim que João falou para os fariseus, os religiosos. Ó, raça de víboras, quem fez vocês fugirem da ira vindoura, do fogo eterno? Outro detalhe, irmãos, não tem fé para viver para Deus, nem lutar contra o mal. Os homens do pecado não podem. Não podem. Mesmo os mais velhos, eles não têm pudor moral. Quando Deus solta, os mais velhos querem até ter sexo com meninas novas. Quando Deus solta, os homens e mulheres se revelam quem eles são, que estão prontos a dizer: não queremos Deus, não queremos. Queremos desamarrar tudo isso que Ele tem colocado na frente. Religião, vamos acabar, porque nós queremos viver no pecado. E outra coisa, queridos, visto que está caído, é levado como palha pela força do vento do mal. Por quê? A Bíblia diz que o homem no pecado, ele é mais leve do que a vaidade. Ele é como folha. Você sai aqui, qualquer vento pega as folhas, às vezes traz para frente da igreja. Ali fica aquela. O homem no pecado é a mesma coisa. É levado para lá e para cá. Para lá e para cá. Se eles viverem amanhã, vão continuar do mesmo jeito. Eles vão levantar dispostos para viver no pecado. Pelos teus pecados estás caído. Eu vou passar agora para o último ponto aqui. Quando Deus salva pecadores, quando eles reconhecem a providência da misericórdia. Olha, irmãos, a linguagem de Deus aqui. Primeiro, Deus mostra no versículo 1 a condição deles. Vocês estão caídos. Agora eu pergunto, temos que falar isso? Claro. Eu vejo alguns crentes, eles compreendem as coisas de forma tão tortuosa, né? Mas não tem que pregar. Nós, os que cremos nas doutrinas da graça, nós que somos os pregadores, porque falamos a verdade. Não é isso? Nós pregamos a verdade. Queridos irmãos, a oração de quem crê na soberana atuação de Deus são as melhores orações. Os homens que mais oraram, que trouxeram maravilhas do céu à terra, foram os homens que criam fielmente na soberania de Deus. Deus nunca deixa de falar com o homem natural só porque ele é morto. Nunca. Ele sempre leva a verdade. Você está caído. Não podemos deixar o homem no pecado sem ver a culpa deles. Agora, vamos ver as mensagens graciosas. Veja. Primeiro, a porta de acesso a Deus está aberta.
Os irmãos lembram que quando Adão e Eva pecaram, foram tirados do jardim? Como é que pôde entrar? O paraíso representava ali a porta de acesso ao céu. Não podia entrar. Tinha querubins e até espada movendo, sozinha. Assim. Passar aqui, seu pescoço é cortado. Que coisa, irmãos. Olha, a porta de acesso a Deus está aberta. O que ele fala? Vocês têm convosco palavras de arrependimento. Os irmãos perceberam aqui? O que Deus está querendo dizer? Ele diz o seguinte: milhares já morreram. Então esqueça de quem morreu. Para onde ele foi? Esqueça. Você não partiu para a eternidade ainda. Fique no seu lugar. Não tente entrar no terreno de Deus. Não tente entrar dentro daquilo que é mistério para você. Fique no seu lugar. Milhares já morreram. Olha a sua situação agora. Vamos lá. Essas palavras que Deus está falando não são levadas no inferno, irmãos. Não há pregador que vá no inferno. Só Jesus foi lá para dizer ao inferno que ele trancaria as portas do inferno para a igreja não cair. Mas nenhum pregador vai chegar com a palavra. Porque no inferno ninguém quer ouvir. Tivesse um pregador no inferno, ele não queria ouvir. Você lembra de Abraão falando para aquele homem que estava no inferno, um judeu que foi para lá? Tá? Manda falar, olha alguém no inferno, dizendo para avisar os irmãos dele para não ir para aquele lugar. Não podia mandar alguém do inferno? Abraão não podia sair lá, vir anunciar? Não. Sabe o que Abraão falou? Eles têm a lei e os profetas. Use a lei e os profetas. Olha, queridos, então vamos ver aqui toda a disposição da conquista da cruz. De antemão, para mim a Bíblia é maravilhosa, porque ela mostra a cruz. O meu Senhor, ele expõe a verdade de que ele veio salvar, ele é o Salvador. Pastor, mas ele não tinha morrido ainda. Mas você abre o livro de Isaías, ele está falando ali, a partir do capítulo 40, eu sou o teu Salvador, não há outro, não tem outro Salvador, não tem. A história da morte de Cristo é uma história eterna, queridos. Antes da fundação do mundo, ele foi apresentado para ser o Salvador, para entregar-se na cruz pelo seu sangue para mim e o seu povo. E quando nós entramos aqui, nós vemos que a história da cruz começou lá na queda. Quando Deus pegou aquele animal, matou aquele animal, fez vestes para o casal, mostrando a justiça dele, que ele traria através do seu sangue. Vamos lá. Nós temos aqui, nesse texto, a graça e sua provisão. Olha o que diz o texto. Tende convosco palavras de arrependimento. Eu acho isso maravilhoso, né? O que Deus fez com Israel, irmão? Deus pôs Israel numa terra maravilhosa, onde mana leite e mel. Essas duas palavras mostram como era aquela terra ali. Como é até agora. Uma terra que mana leite e mel. Mas Deus não está falando sobre isso. Ele está falando, tendes convosco. Ou melhor, o que o povo precisa? O que o povo de Ribeirão precisa? O que nossos vizinhos precisam? Está aqui. Palavras de arrependimento. Maravilha! É isso que o homem precisa. Arrependei-vos. Esta é a mensagem, queridos. Não tem outra mensagem. Ou você que quer ir para o céu sem arrependimento, você diz que aceitou Jesus como seu Salvador e nunca abandonou seus pecados? Nunca. Eu já vi muito disso, irmãos. Pessoas que eu fiz uma decisão, mas nunca abandonaram seus maus caminhos. Deus está dizendo o quê? Tendes convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor.
Os irmãos percebem agora? O que é arrependimento? Arrependimento, irmãos, é a coisa mais linda que tem. Não podemos desviar disso. Porque arrependimento, eu disse uma vez que é a única máquina que nos transporta para o passado. Que nos leva atrás. O que é que eu fiz? Você olha para o seu passado e diz, meu Deus, como eu ofendi, como eu roubei, como eu transgredi, o que é que eu fiz? Os irmãos estão percebendo o que acontece? Eu lembro de Zaqueu, quando ele se converteu dentro da casa dele, ele examinou sua vida. Ele diz, o quê? Se eu roubei de alguém, eu vou devolver. É impressionante o que o arrependimento faz. Ele volta até onde a queda dele foi. Se ele pudesse, ele entraria lá no útero da mãe dele para dizer, foi aqui que eu comecei. Mas ele conta a história dele a partir do nascimento dele. Ele, quando abre Salmo 51, ele diz, eu fui concebido em pecado. Ele não está se justificando. Ele está dizendo, eu sou um pecador. E se puder, vou contar. Vou dizer, me perdoa. Me perdoa. Vou contar, devolver o que eu roubei. Dizer que eu menti. Quando aqueles judeus ouviram que eles tinham crucificado o Senhor da glória, o que é que nós faremos, irmãos? Houve um profundo arrependimento. E o arrependimento despertou uma conversão genuína. É impressionante como a Bíblia mexe com a mente da gente, irmãos. Quando a luz penetra ali e não fica um local da vida da gente aqui sem que a luz não penetre. Mexendo na gaveta, mexendo em tudo no armário, mexendo em tudo. O que eu fiz? Eu pequei contra Deus, mas Ele me amou. Eu me converto a Ele. Oh, queridos, os irmãos sabem o que é onde leva o pecador? Isso leva à humilhação. E quem quer ser humilhado? Quem hoje quer? Todo mundo quer uma vida maravilhosa, uma vida de conforto, uma vida de saber, mesmo que eu estou andando como um homossexual, eu quero sentir paz com Deus. Se eu roubei, se eu adulterei, se eu forniquei, se eu menti, eu quero estar muito bem. Quero estar bem com meus vícios. Quero estar. Opa! Escuta, irmãos. A humilhação perante o Senhor. Sabe o que hoje nós estamos precisando? Não é de gente pulando dentro da igreja e dançando. É gente caindo aos pés do Rei. Cale-se diante dele toda a terra. O cenário de mudança é visto no falar. O que acontece quando reconhece a providência da misericórdia? Não mais orgulho, não mais mundanismo, não mais vaidades. Aquelas malícias são jogadas fora. O amor pelo mundo é vencido. Os vícios são tirados. A loucura desaparece. O tentar enganar a Deus, subornar a Deus, desaparece. Tende convosco palavra de arrependimento. Então, tome a decisão certa. Toma. Podemos falar? Podemos. Toma a decisão certa. Qual é? Convertei-vos. Volte agora de coração para Deus. Volte. Coloque o caminho tortuoso, coloque-se correto. Você desobedeceu. Você pegou todos os caminhos do Senhor e você fez tortuosos esses caminhos. Coloque-os corretos. Convertei-vos a Ele. Não tente implantar seu sistema de conversão. Não é o jeito que você quer. É o jeito da Bíblia. Volte para a palavra.
Deus não te autorizou você fazer o que você quer. Outro detalhe, o Senhor vê o seu coração e você deve desviar-se de todo mau caminho. Não vem com o Senhor com suborno, não. Quero ir para o céu, mas eu quero ter um compromisso aqui. Você quer ter Cristo aqui e com sua mão direita continuar servindo ao diabo? É para desviar, a fim de seguir ao Senhor. Vida cristã não é brincadeira. Vida cristã é seguir a Cristo, é carregar a sua cruz, é lutar diariamente contra o mal. Nós não chegamos ao nosso lar celeste ainda. Nós estamos peregrinando. Nós não somos aqui a andarilhos, nós somos peregrinos, irmãos. Outro detalhe, mostrando a verdadeira confissão. O que é que diz o texto? Perdoa toda iniquidade. Fale para Deus. E ele está falando com Israel aqui. Era fácil para o judeu trazer um novilho. É fácil para um pecador dizer, pastor, está um dinheirinho aqui. É fácil. É fácil trazer alguma coisa para você dizer, eu estou fazendo alguma coisa para Deus. Eu vou participar da dança na igreja. Eu vou participar do coral. Mas escute, não é isso que Deus quer. O que é que ele diz aqui? Fale para o Senhor. Perdoa toda a iniquidade. Aceita o que é bom. Em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Vamos falar isso aqui? Vamos lá, irmãos. Perdoa toda a iniquidade. É a verdadeira confissão. Perdoa. Irmãos, percebe? Não tente plantar seu sistema. Descobre a miséria total da sua vida. Toda iniquidade. É difícil, né, irmãos? Mas quando o pecador é arrependido, ele não precisa contar, eu menti, eu roubei. Não, ele diz, eis minha vida aqui. Tudo que eu fiz contra o Senhor. Aqui está o filme da minha vida que o Senhor já sabe. Lançando fora toda provisão religiosa da carne. Aceita o que é bom. Religião sem salvação é um mecanismo incrível para jogar alguém no inferno. Cuide para Deus não chamar de hipócrita. Hipócrita, como ele chamou os fariseus. Religião sem a cruz de Cristo. Tem que valor? Que valor tem? E por fim, irmãos, mostra nos lábios o verdadeiro culto ao Senhor. Como? Olha o que ele diz aqui. Sacrifício dos nossos lábios. Por que isso? Sim, porque é confissão. É confissão. Cristo não falou que nos amou? E agora você dizer que ama o mundo? Olha o sacrifício. Glória a ti. Os irmãos perceberam? O novo hino, a música da redenção, a história da nossa salvação, a história do amor de Deus, tudo aqui, uma vida consagrada, lá no nosso lar, não tem lugar para ódio, não tem lugar para mais isso, tudo é ações de graça. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Olha que coisa, irmãos. Como Deus opera na salvação. Conclusão. Este é o momento que Deus ergue o pecador. Vinde, pecador. Vinde a Cristo. Entregue a Ele agora. Pode cair aos pés dele. E você será salvo. Porque Ele é o Deus dos quebrantados. Ele é o Deus dos humilhados. Ele se achega, Ele deixa o trono dele para conversar, falar, abraçar, lhe purificar o pecador. Ele vai fazer isso com você agora. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações.